Então temos conosco Jolessa, Rio de Janeiro também, é escritor, advogado e funcionário público, autor também pela Metanoia de Eu Trans, a Alça da Bolsa, Relatos de um Transsexual. Bom dia a todos. Eu sou Jordan Lessa, é o meu nome social. Quando eu escrevi o livro, ele é Jolessa, que eu assino porque eu ainda não tinha escolhido um nome social. Eu acho ótimo ser o último a falar, porque a minha fala ela acaba se completando com um pouquinho da história de cada um. Acho maravilhoso que estejamos todos juntos aqui em prol de uma mesma coisa, um mesmo objetivo. Essa coisa a visibilidade, porque tem muita gente aí fora que reclama muito, reivindica muito, que quer muito os seus direitos, mas na hora de botar a cara, na hora de se mostrar, na hora de dizer assim, olha só, eu sou essa pessoa, eu sou assim, esse direito é meu e eu quero, aí a pessoa fica lá atrás da tela do computador, sentadinho no sofá, vendo pela televisão, julgando aquilo que a gente está tentando fazer aqui fora. Então é muito importante, quando seja em que espaço for, tenha ele o tamanho que tiver, qualquer um de nós se reúna, porque isso é muito importante, a gente mostrar isso. Bom, eu vou falar do livro, vou falar como é que eu cheguei lá, mas primeiro eu queria falar rapidamente o seguinte, da fala do Flávio. Ele falou das voltas que ele deu pelo mundo, como ele viu a homossexualidade lá fora. Eu represento o segmento T. Eu sou um transexual, eu sou um homem trans. Uma coisa também que por tantos séculos de invisibilidade, séculos, milênios, porque sempre existiu. Mas só agora se começa a falar, principalmente aqui em terras tupiniquins. Aqui então isso é mais raro ainda. Tem gente que acha que eu desci numa nave. É muito complicado explicar o que é, quem é. Tem dias que eu me sinto no Globo Repórter, onde vivem o que faz como se reproduzem. É mais ou menos assim. A invisibilidade é tanta que complica nesse ponto. Então ele falou de Moçambique, e eu soube há pouco tempo, conversando com o João Dado Neri, que pra gente é o ícone dos homens trans, que no Irã o homossexual é assassinado. O transexual não. Por quê? Eu quase caí da cadeira. Porque lá o homossexual é obrigado a virar um trans. Ele passa por uma cirurgia, botam uma burca nele, misturam ele nas esposas do cara, e aí ele fica invisível. Aí ele não tem homossexual. E ele vira um trans entre as mulheres. Por isso que o trans lá não morre. Olha que coisa absurda. Isso me fez lembrar quando o Flávio falou. A Lorena falou uma outra situação da coisa da visibilidade, quando você entra numa livraria e você vê lá as estampas assim, puro Photoshop, né? A gente sabe disso. E não que não, tudo Photoshop, que não nos representa. Das capas do livro que estão aqui, a minha tem a minha foto, né? Egocentrismo puro, meu momento. Com licença. Mas uma das intenções dessa capa foi exatamente essa. É que quem o tenha, veja a cara de um homem trans. Porque a gente é tão invisível que se eu fizesse uma capa sem nada, continuaria invisível. Esse aqui sou eu. Sabe? Então esse é o motivo da foto na capa. E aí falando sobre o livro. Bom, hoje eu tenho 48 anos. Sou funcionário público da Prefeitura do Rio de Janeiro. Há 17 anos eu sou guarda municipal, concursado. Vou fazer uma pequena correção. Eu não sou advogado, eu cursei Direito, cursei Administração, todos os dois até o 5º período. Eu também, não sou advogada. Eu também não. Pois é. E o que acontece? Quando eu fui cursar as faculdades, até o 5º período eu suportei. Mas para quem é transexual, é muito difícil você conviver num meio que te oprime tanto. Você acaba desestimulado, desmotivado, você não consegue sair de casa. Quando você pensa que você tem que ir para a aula, aquilo te trava. E quando você vai, você não consegue nem raciocinar. Por isso eu tranquei as duas e parei, não fiz mais faculdade. E continuei levando a vida. Mas até chegar a esse ponto, nesse livro eu conto sobre as minhas origens, que eu até hoje não sei com certeza quais são.
Eu não tenho certeza nenhuma de família biológica, de onde eu vim, de quem eu sou. E aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui expulso de casa, porque aí eu me descobri, quer dizer, eu me descobri não, descobriram para mim, porque a gente nessa idade não descobre porcaria nenhuma. Os outros é que dizem, que acham que a gente é assim, porque a gente não sabe. E aí me botaram para fora de casa quando era diferente. Eu fui adotado por uma família tradicionalíssima. E quando descobriram que eu era diferente, ela me expulsou para fora de casa, né? Eu costumo dizer que é como se a gente fosse varrido assim para baixo do tapete. E fui expulso e virei menino de rua. Eu sou do Rio de Janeiro. Na época, a minha família morava na Zona Sul, em Copacabana. Morava a 3 quadras de uma praça chamada Cervedelo Correia, que é a Praça dos Paraíbas, e eu dormia no banco da praça. E a família morava a 3 quadras. E quando minha mãe passava por mim na rua, ela me olhava do outro lado da rua e gritava, sapatão! Sabe? Uma maneira de te envergonhar cada vez mais. Mas eu já estava ali na rua mesmo, não fazia a menor diferença quando me chamavam ou não. E aí eu fiquei num momento assim de ir pra rua, voltava. Depois disso, eu fui... Não me lembro muito bem se a ordem cronológica era essa não. Quando vocês lerem, vocês vão lembrar. Vocês vão ver. Depois disso, eu fui pra Funabem, no juizado de menor. Eu fui pra lá, não fui porque eu fui pego na rua. Fui pra lá levado por essa senhora que me criou. Depois na Funabem, eu fui internado no hospício. Eu não sei nem se existe ainda hoje. Acho que é a primeira vez que eu vou citar o nome. No livro eu não cito, mas é um lugar que todo mundo tinha um verdadeiro horror, que era o Dr. Eiras. Porque naquela época, o homossexualismo era doença e a maneira de tratar, ou de esconder, ou de fingir que eu não tinha problema nenhum na família, era esse. Assim como faziam com os deficientes físicos. E todas as pessoas que tinham alguma coisa que fugia aos padrões, era para lá que mandavam. E eu fui para lá. Eu vi coisas nesses 2 lugares que eu não desejo ao meu pior inimigo que as veja. Eu cheguei ao ponto de me questionar, falei assim, pô, peraí, acho que eu tô ficando maluco mesmo. Porque eu já tô aqui, eu compactuo com tudo isso, eu convivo com eles. Eu tenho que arrumar alguma maneira de não fazer a mesma coisa e achar que é natural. E consegui. Eu saí do Dr. Eiras de uma maneira tão impregnada que eu não andava, eu não falava, eu fui tomar banho, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás. Aí a enfermeira veio, te dá um remédio, puxa, aquela coisa toda. Saí dali tão intoxicado que fui internado em outro lugar. Que esse ainda existe, eu tenho certeza, fica em Jacarepaguá. Para me desintoxicar primeiro. Quando eu saí desses lugares, aí a minha vida ficou, vai para casa, vai para rua, foge, volta, aquela coisa toda. Eu comecei a trabalhar, aí virei mochileiro, viajei pelo Brasil, fui para Argentina, de carona, né? E na volta para o Brasil, eu sofri o que hoje se conhece como estupro corretivo. Eu hoje tenho 48 anos, tenho um filho com 31. Aos 16 anos, um homem que dizia que daquela forma ele ia me mostrar o que era ser um homem de verdade. Olha que você vê que coisa. É daquela forma que ia ser um homem de verdade. E é essa sociedade que o pessoal acha que é legal. Depois desse fato, e detalhe, eu só fui descobrir essa gravidez com 21 semanas. Eu acho que corresponde a 5 meses. Procurei a minha mãe, porque eu ainda era menor, era dependente do plano de saúde dela. Cheguei para ela e contei, olha, está acontecendo algumas coisas estranhas comigo. Eu comecei a nascer muito pelo no meu corpo. Eu menstruava, com 5 meses de gravidez, e não tinha a menor noção que eu estava grávido, porque a gravidez foi assim de lado. Então, eu acho que eu tenho mais barriga hoje do que naquela época. Aí ela vai me levar ao médico, chegando lá ele constata. Falou, olha, se você quiser chamar, porque minha mãe achava que era um problema de hormônio, problema hormonal. Se você quiser chamar de hormônio, tudo bem, mas eu acho que vai ficar um nome meio esquisito. Quando ele me mostra na tela do computador, estava lá o meu filho de dedo na boca. Ela olha para mim e fala assim, eu pago para você tirar, vai? Eu acho que existem decisões na vida da gente que são tomadas fundamentalmente pelo nosso lado espiritual. E se teve uma decisão na minha vida que foi tomada dessa forma, foi essa. No mesmo momento eu disse não. Com o passar dos anos, nada disso que eu contei até agora para vocês foi fácil. Tudo foi muito difícil. Tudo foi muito complicado. Eu usei droga, eu pensei em suicídio, acho que cheguei a tentar.
Houve uma época em que eu entrei em contato com o pessoal do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E foi uma conversa telefônica com esse pessoal do CVV que impediu que eu cometesse um ato que hoje eu não estaria aqui com certeza. Então nada disso foi muito fácil. Mas aí o tempo passa, a gente vai crescendo, vai conhecendo outras possibilidades, vai trabalhando em diversas outras coisas, vai se espiritualizando, e aí vai entendendo que tudo, por pior que tenha sido, teve um propósito. O propósito foi chegar aqui. O propósito foi hoje ter essa história para contar e comprovar para milhares de outras pessoas que estão por aí completamente perdidos, para poder debater, inclusive com os fundamentalistas, para perguntar para eles onde é que está aquele amor cristão, onde é que está para o pai e para a mãe que botam um filho para fora de casa o amor incondicional, porque ele só é incondicional a partir do momento que você respeita todas as regras. Quando você quebra a primeira, vai para a rua, que agora não tem mais manicômio, não existe mais uma lei que existia na época, que era a lei da vadiagem. Então hoje você pode dormir em qualquer lugar na rua, que ninguém vai te importunar. É por isso que não tem mais manicômio, ninguém vai preso por isso. E as famílias continuam botando os filhos na rua. E aí eu vivi até os 45 anos, olhem bem, depois de passar por tudo isso, sem ter certeza nenhuma de quem eu era. Porque eu cheguei num ponto que eu era acusado de tanta coisa, de tanto lado, era tanto dedo apontando, todo mundo tendo uma tese a meu respeito, que eu falei, não, olha só, eu sou Jô, acabou, eu não sou mais nada. E aí me lembro que ela falou aqui da fobia entre o nosso próprio meio. Porque eu era uma lésbica diferente. As lésbicas olhavam para mim e falavam assim, pô, você é macho demais, tem necessidade de ser assim? Eu falei, caramba, eu não sou gay. Eu não sou lésbica. Eu não sou hétero. Eu devo realmente ser um ET. Esqueci aonde deixei a nave. E assim eu vim passando. Eu cheguei ao ponto de uma amiga chegar para mim e falar assim, muito convicta, não, eu sou lésbica e eu jamais andaria igual você. Por quê? Não, porque na minha época eu tive que, para ser secretária de uma multinacional, aprender a usar salto, andar de vestido, porque senão eu não teria chegado aonde cheguei. Falei, bacana. E o que aconteceria se fosse diferente? Eu teria sido um mero office boy. Falei, eu seria um office boy feliz na vida. E aí ficam aqueles conflitos no próprio meio. Agora, quando eu comecei a minha transição, perdi muitas pessoas que eu achavam que eram amigos. Mas aí eu também aprendi que essas lacunas estão sendo preenchidas por pessoas que realmente gostam de mim, entendem, me aceitam, isso é muito importante. Então vai saindo alguém, vai entrando outro, uma rotatividade tremenda. E tudo isso, eu não vou poder deixar de dizer isso nunca, o meu coração é muito cristão, eu agradeço muito a Deus, todos os dias, por ter me dado a oportunidade de passar por essa vivência, por essa experiência que é estar aqui nesse planeta, de poder ter superado tudo isso que eu passei, de hoje poder estar falando isso para um monte de gente, sabe? Pessoas que já compraram livro, que já me conhecem pessoalmente, e que a gente troca ideia o tempo todo, o que eu recebo de pessoas, de familiares questionando, porque a gente tem muito essa coisa de o que aconteceu comigo, mas também tem o pai e a mãe que não sabem o que vai fazer. Ele também fica perdido, ele também busca uma informação. E quando você chega para ele e fala assim, olha só, teu filho é assim, mas ele é um cara que pode estudar, trabalhar, ser bem sucedido, isso aí não incapacita ele em nada. Isso muda muita coisa, isso é muito importante. Bom, vou terminar já. Aos 45 anos, primeiro foi assim, eu sou casado com a dona Bombonessa ali, nós estamos juntos, vai fazer 8 anos. Eu não sou muito bom de data não, vou apanhar. Mas acho que eles têm 1 ano casados, né? De casado mesmo, 1 ano. Quando nós nos conhecemos, eu fiquei 6 meses sem andar. Eu tomava banho sentado num banquinho plástico. Para levantar da cama eu tinha que tomar uma injeção de Dexalgen. Eu fiquei 1 ano sem sair de casa, porque diagnosticaram síndrome do pânico. Eu fiquei sem dirigir, sem ir no quintal. Eu perdi muitos amigos, perdi relacionamentos, e as coisas foram se avolumando. Eu fiquei muito tempo afastado do serviço, porque eu cheguei num ponto de caos total. Eu fui ao fundo do poço.
de tanto não saber quem eu era, eu me perdi. Eu tenho aqui uma amiga, Solange, que ela é aqui de BH, ela me acompanhou durante esse período todo. Ela conhece bem essa história. E quando a Bombom me conheceu, ela tem uma alegria, assim, nata. Ela dizia pra mim, não é possível, tem alguma coisa errada com você e a gente precisa descobrir o que é. Porque você tem tudo pra estar bem. Você tem o teu trabalho, você tem a tua casa, você tem um emprego. Pô, o que está acontecendo para te deixar dessa forma? E ela foi me levando para caminhar, ela foi me mostrando um outro caminho. Quando foi um dia, ela chegou e falou assim, olha, hoje tem uma palestra que eu queria que nós fôssemos, que eu acho que vai ser interessante você assistir. Falei, tá, eu não tinha a menor ideia de quem era, nem o que ia rolar, o que ia acontecer. Aí ela me chama para essa palestra, nós vamos, quando o palestrante conta a história dele, quando ele fala da vida dele, eu desabei e achei que ele estava falando de mim. Isso só tem 3 anos. Em 3 anos, uma pessoa que tomava 9 comprimidos por dia, que era para dormir, para acordar, para comer, para ficar em pé, para poder conversar, para fazer qualquer coisa, eu não tomo mais nenhum tipo de medicação. Voltei a trabalhar de uma maneira normalíssima. Foi todo um processo de autoconhecimento, foi todo um processo de autoajuda, foi todo um processo de se conhecer. E aí veio o livro. Eu escrevi um antes desse, que foi como se eu estivesse jogando tudo fora, estava carregado de muita mágoa, para depois sair esse, que é o que merecia ser lido. Aqui eu encerrei um ciclo. Aqui eu já conto no final dele que eu descobri quem é o Jô. E aí eu decidi me empoderar, tomar posse disso. E aí eu descobri que não é o corpo que define quem eu sou, e sim é o gênero que define quem nós somos. E aí eu descobri que não importa se eu for um entre milhares ou se eu for o único no mundo. Mas se eu estou aqui, eu tenho o direito sim de estar. Eu tenho certeza que existem milhares de outras pessoas passando por tudo que eu passei. E que jamais ouviram falar, assim como eu também não tinha ouvido falar. Sabe, pessoas que podiam estar sendo salvas, vidas que podiam estar aqui. Eu falo muito de política pública. São pessoas que estão sendo vistas, porque nós somos ainda, o transexual, ele ainda é visto como um doente mental. Às vezes eu não tenho que pegar um atestado médico e me aposentar, né? E ter os mesmos direitos, tipo, eu não vou pagar imposto, não vou pagar imposto de renda, não preciso, né, já que eu sou doente. Mas para todos os deveres, eu sou normal. Para os meus direitos, eu sou doente. E a gente precisa dessa visibilidade, a gente precisa mostrar. Neste sentido, do T da sigla LGBT, estão as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans. É isso que eu sou, é isso que eu descobri. Eu descobri que não é a transexualidade que me fazia ficar doente. O que me faz ficar doente é a sociedade me cobrando, me apontando o tempo todo. E a partir do momento em que eu decidi me empoderar, bom, aí, gente, obrigado aí, desculpa pelo tempo.